Você acreditaria se disséssemos que uma única carta, escondida por mais de 60 anos, poderia mudar o destino de uma família inteira? Eu também não. Até encontrar o nome de Baba Vanga escrito à mão no fundo de um móvel antigo da minha avó. A partir daquele instante, nada mais fez sentido. Minha identidade, minha origem, minha própria história começaram a ruir como areia entre os dedos. Uma boneca enterrada, olhos costurados, fitas com vozes do passado e rostos que surgem no espelho, tudo apontando para um segredo que atravessou gerações. Se você achava que conhecia as previsões de Baba Vanga, prepare-se para algo muito mais perturbador. O que acontece quando a profecia atinge quem nunca pediu para ver? Assista agora e mergulhe em um dos relatos mais impactantes que já passaram por este canal. Antes de mergulharmos nessa jornada arrebatadora, já deixe seu like e inscreva-se no canal. Ela sempre teve medo do silêncio. Minha avó dizia que o silêncio é o momento em que as coisas que não querem ser ouvidas sussurram mais alto. Cresci ouvindo essa frase enquanto ela passava os dedos pelos terços que nunca largava, como se estivesse tentando se ancorar no presente, para não escorregar de volta no passado. Eu era criança demais para entender o que a atormentava, mas lembro perfeitamente da expressão no rosto dela quando se aproximava o mês de abril. Era como se ela encolhesse, como se o tempo a dobrasse para dentro. E foi em um abril como esse que encontrei a carta. A carta que mudou tudo. A carta que ela escondeu por quase 60 anos. Meu nome é Yana. Nasci em Plovdiv, mas fui criada entre Varna e Sandansky. Meus pais trabalhavam demais, então fiquei com minha avó, Vassilena. Uma mulher rígida, de fala baixa e olhar sempre atento. Nunca casou de novo. Viúva desde os 30 e poucos, dizia que o destino dela havia se fechado no mesmo dia em que o marido, meu avô, morreu num acidente estranho. Não falava sobre isso. Não falava sobre quase nada. Mas sempre que ela passava pela estante da sala, evitava um compartimento secreto no fundo, como se aquilo fosse uma ferida mal cicatrizada. Só descobri o que havia ali depois da morte dela, 2 anos atrás. Foi uma morte serena, apesar de tudo. Ela morreu dormindo, como desejava. Não deixou testamento, não deixou explicações, mas deixou chaves. Um molho pequeno, com apenas 3 chaves antigas, amarradas por um fio de couro que cheirava a naftalina. Uma delas abria justamente aquele compartimento que ela tanto evitava. Dentro, havia apenas uma coisa: uma carta. Amarelada, escrita à mão com uma caligrafia curva, encorpada, quase desenhada. No canto inferior, havia um nome e uma data. Vangelia Pandeva Dimitrova, 8 de abril de 1961. O sangue congelou nas minhas veias. Baba Vanga. Sim, aquela Baba Vanga. A mulher cega de Rupit, a vidente que virou lenda nos Balcãs. Eu conhecia as histórias, claro, todos conhecem. Mas aquilo era uma carta escrita por ela, endereçada à minha avó. Hesitei por longos minutos. A letra era bela, mas havia algo pesado nela, como se a própria tinta tivesse envelhecido com dor. Era como tocar um segredo. Meus dedos tremiam. Pensei em ler ali mesmo, na sala empoeirada, mas algo me puxou de volta. Um medo irracional. Guardei a carta, tranquei o compartimento e fingi que não a tinha visto. Por semanas. Mas ela me chamava. À noite, eu sonhava com minha avó me olhando em silêncio, como fazia quando eu era pequena. No sonho, ela apontava para a estante, mas sem dizer uma palavra. Apenas olhava. O silêncio dela ganhava um novo sentido. Não era mais um vazio. Era um aviso. Na 3ª noite seguida com o mesmo sonho, eu cedi. Esperei o sol nascer. Preparei um chá de camomila como ela fazia. Sentei na antiga poltrona da sala. Respirei fundo e abri a carta. O que estava escrito ali não era uma previsão, nem um conselho. Era um aviso. Vassilena, não tente mudar o que foi dito. Não tente esquecer o que viu. As palavras que lhe disse vão doer. Mas se você esconder esta carta, a dor vai ser multiplicada em outra geração. A sua neta carregará o que você calar. Minha mão tremia. Meu corpo inteiro se arrepiou. Voltei ao início. Reli cada palavra. Baba Vanga falava com a minha avó. Sobre mim?
Ela vai nascer quando você estiver velha. Vai se parecer com você. Mas o olhar será do pai que partiu. Ela será forte, mas frágil quando tentar entender o passado. Proteja-a não com mentiras, mas com coragem. Eu não conseguia respirar direito. Comecei a suar frio. Levantei, caminhei pela casa vazia da minha avó, como se esperasse encontrá-la no corredor para me explicar o que aquilo significava. Mas as paredes só devolviam o eco dos meus passos apressados. Voltei à poltrona. No final da carta, havia uma última frase. Se você não contar a verdade, ela vai descobrir sozinha. E quando isso acontecer, você não vai mais estar viva para protegê-la. Dobrei a carta com mãos trêmulas. Pela primeira vez na vida, senti raiva da minha avó, do silêncio dela, do que ela escondeu. Porque eu sabia naquele momento que havia mais, muito mais. Fui até o armário antigo, onde ela guardava as roupas que nunca usava. Remexi tudo. Dentro de uma velha caixa de madeira, achei o que eu não esperava. Fotos, recortes de jornal, uma pasta com o nome do meu avô. Mas não era só isso. No fundo da caixa, havia um envelope. Nele, um pedaço de fita cassete. E escrito à mão, gravado em repeat, não ouvir antes do fim. Mas o que era o fim? O que eu não podia ouvir? E por que, ao tocar a fita, eu senti como se alguém estivesse me observando pela janela? A fita era pequena, daquelas de gravação caseira, envolvida por um plástico gasto e colada com uma etiqueta frágil, que parecia que ia se desfazer só de olhar. Gravado em repeat, estava escrito com uma letra diferente da que aparecia na carta, menos firme, como se tivesse sido escrito às pressas ou por alguém tremendo. Segurei a fita por minutos, como se ela fosse uma bomba prestes a explodir. Cada detalhe daquela manhã parecia mais pesado do que o normal. O ar da sala, as paredes silenciosas, até o som dos pardais lá fora parecia abafado. Era como se tudo ao redor estivesse prendendo a respiração, junto comigo. Peguei meu antigo gravador. Por sorte, ainda funcionava. Coloquei a fita com cuidado, pressionei o botão play e esperei. O chiado veio primeiro, forte. Um ruído denso, contínuo, que quase cobria a voz que surgiu em seguida. Mas então eu a ouvi. Você está ouvindo isso porque ela não teve coragem. A voz era de mulher, mas não era da minha avó. Era rouca, arranhada pelo tempo e pela vida, como se viesse de uma garganta que conheceu mais segredos do que qualquer uma deveria suportar. A voz parecia ver. Eu não sei como explicar. Era como se ela visse através do gravador. A sensação era essa, uma presença que ultrapassava o som. Ela me pediu silêncio. Mas silêncio é onde o mal cresce. Por isso, estou gravando. O barulho do vento aumentava. Era possível ouvir folhas batendo em alguma janela. E em seguida, passos. Passos leves. A mulher respirava com dificuldade. Havia pausas longas entre uma frase e outra, como se estivesse escolhendo cada palavra com o peso de quem sabia o preço de errar. Seu avô não morreu por acaso. Ele foi escolhido, e não foi o único. Um estalo, como se algo caísse ao fundo. O chiado voltava mais forte a cada pausa. Em 1958, um grupo de homens veio até mim. Todos queriam respostas, mas nenhum deles estava pronto para ouvir. Um deles era seu avô. Ele fez uma pergunta que não deveria ter feito, e recebeu uma resposta que não deveria ter escutado. A fita fez um salto. O som cortou por alguns segundos. Meu coração batia tão forte que eu mal conseguia distinguir o que era parte da gravação e o que era meu próprio pânico. Ele viu a morte dele. Viu antes de acontecer. Pedi que ele não dirigisse. Pedi que ficasse. Mas ele foi. E morreu 3 dias depois. Quebrado. E com os olhos abertos. Como se estivesse tentando me ver de novo. O silêncio que se seguiu não era normal. Era um silêncio que preenchia o peito, que deixava a sala gelada, mesmo com o sol lá fora. Voltei o gravador alguns segundos. A mesma frase, com os olhos abertos. Minha avó sempre dizia que ele tinha morrido dormindo, pacificamente. A fita dizia outra coisa. Algo mais sombrio. Algo que ela quis apagar. Mas por que ela teria escondido isso? Por que nunca contou? Continuei ouvindo. Vacilena ficou.
Carregou a dor. Fez promessas. Me visitou todo o mês de abril, até parar. Depois disso, soube que ela tinha escolhido o silêncio. Mas o que é enterrado não morre. Apenas espera ser escavado de novo. Eu pausei a gravação. Meu corpo estava trêmulo. Fui até a cozinha, tomei um copo de água gelada tentando me acalmar. Mas não consegui. O ar parecia espesso, difícil de respirar. A imagem da minha avó sentada à beira da cama com aquele olhar distante voltou à minha mente com força. Eu pensava que era solidão, mas agora parecia mais medo, arrependimento. Voltei à sala, dei play. Sua neta vai encontrar essa fita. Vai querer saber. E ela merece. Mas ela precisa saber onde ir. Um barulho forte, como se a porta tivesse batido com o vento. A voz ficou mais tensa. Há uma caixa enterrada no quintal da casa em Rupite, atrás do galinheiro, abaixo da pedra achatada. Dentro dela está a última verdade que me disseram guardar. Eu não podia. Ela prometeu que também não. Mais chiado. O som de algo arrastando no chão. A voz ficou mais distante, como se estivesse se afastando do microfone. Iana, se você estiver ouvindo isso, vá até lá. Mas vá sozinha e esteja pronta, porque nem tudo que se descobre é possível esquecer depois. A fita terminou com um ruído agudo, como um grito abafado pelo vento. Fiquei parada. O gravador chiava vazio, meus olhos fixos na parede à frente. Uma parte de mim queria esquecer tudo aquilo. Fechar a estante, jogar fora a carta, queimar a fita, fingir que nada tinha acontecido. Mas a outra parte queria respostas. Naquela mesma tarde, comprei uma passagem para Sandanski. De lá, seguiria para Rupite. A antiga casa da minha avó ainda existia. Abandonada, segundo vizinhos. Ninguém quis comprá-la depois que ela se mudou para Varna. Diziam que ninguém se sentia bem ali. Diziam que os galos nunca cantavam de madrugada e que a casa parecia observar quem passava. No dia seguinte, cheguei. O lugar era menor do que eu lembrava. O mato tomava conta do jardim. As janelas estavam quebradas. A madeira da porta estava estufada pela chuva e pelo tempo. Mas lá estava. O galinheiro. E atrás dele, a pedra achatada. Pisei sobre ela. Debaixo estava a terra úmida. Comecei a cavar com as mãos nuas. A cada punhado, meu coração acelerava. Até que batia em algo duro. Era uma caixa de ferro, enferrujada, pesada, trancada com uma lingueta de madeira atravessada, fácil de remover. Abri. Dentro, não havia apenas papéis. Havia uma boneca, antiga, de porcelana rachada, os olhos pintados com tinta desbotada. Mas havia algo estranho. A boneca se parecia comigo e estava sentada sobre um pedaço de pano bordado. Nele, escrito com fios vermelhos, ela voltará quando os olhos forem abertos. Mas os olhos da boneca estavam costurados. Me afastei da caixa como se ela tivesse me mordido. O coração disparado, as mãos sujas de terra tremendo sem controle. Aquela boneca não era um brinquedo qualquer. Não era só o fato de estar ali, enterrada, entre avisos e segredos. Era o olhar. Mesmo com os olhos costurados, ela parecia me seguir, me atravessar, como se a porcelana ainda carregasse o calor de algo que já passou por medo, dor, desespero. Senti náusea. Fechei a caixa, respirei fundo, mas sabia que fugir disso agora seria como fechar os olhos no meio de um incêndio. A casa ainda estava de pé, e algo dentro de mim dizia que aquela não seria a única coisa que eu encontraria ali. Empurrei a porta da frente com o ombro. A madeira rangeu como se estivesse reclamando da minha presença. O ar estava mofado, pesado, mas não era só poeira. Era denso, como se cada canto daquela casa tivesse guardado ecos de coisas que nunca foram ditas em voz alta. Cada móvel coberto com lençóis amarelados parecia uma estátua fantasma de um tempo parado. O relógio de parede estava parado às 3h22. O mesmo horário que a carta de Baba Vanga indicava como a hora da partida. Andei pela casa como quem atravessa um campo minado.
Cada passo podia desencadear uma memória que não era minha. A cozinha ainda tinha potes de vidro com ervas secas, muitos já embolorados. No quarto, a cama de madeira rangia com o vento. Sobre a cômoda, uma foto em preto e branco de minha avó jovem, de mãos dadas com um homem que eu não reconhecia. Não era meu avô. Peguei a foto. Virei. No verso, rabiscado em caneta azul. Nikolai, Rupit, março de 1958. O mesmo ano que a fita mencionava. O nome do homem que, segundo Baba Vanga, não deveria ter ouvido o que ouviu. Mas aquele não era meu avô. Ou era? Voltei à sala. A boneca, a caixa, o bordado. Desatei os fios que costuravam os olhos da boneca. Eles estavam repuxados, como se alguém os tivesse amarrado com raiva. O som do fio se rompendo ecoou pela casa vazia. Quando o último ponto foi cortado, os olhos da boneca, pintados, imóveis, pareciam mais abertos, mais vivos. Não sei explicar. Não piscavam, não se mexiam, mas algo mudou. Na base da boneca havia um pequeno compartimento de madeira, quase invisível, com uma tampa minúscula. Dentro, dobrado como um origami escondido, havia um bilhete. Escrita fraca, quase apagada, assinada com as iniciais VPD. Quando os olhos se abrirem, o sangue voltará a circular. Ela precisa lembrar, mesmo que doa. Ela foi tirada. Ela precisa voltar, ou o vazio continuará. Voltar de onde? A fita não mencionava ninguém tirado. A carta falava de mim, de geração, de culpa. Mas aquilo parecia se referir a outra pessoa, ou a algo ainda mais profundo. Comecei a ligar os pontos. A dor que minha avó carregava. O silêncio. O mês de abril. A foto com um homem que não era meu avô. E agora, uma boneca que me representava, enterrada como símbolo de algo que precisava ser desenterrado. Eu sentia que ainda faltava uma peça. Foi quando ouvi o barulho. Um estalo. No sótão. A casa estava vazia, eu tinha certeza disso. Mas aquele som era nítido. Madeira sendo pressionada. Passos. Um passo só. Depois outro. E silêncio. Olhei para o teto. O alçapão ainda estava lá, no corredor, com uma cordinha pendurada, suja de poeira. Meu corpo gritava para ir embora, mas minhas pernas já se moviam. Puxei a cordinha. A escada desceu com dificuldade, como se estivesse presa. Subi degrau por degrau, ouvindo meu coração nas orelhas. O ar ali em cima era mais frio, mais seco, como se o tempo tivesse parado. O sótão era menor do que eu lembrava. A luz fraca da janela quebrada deixava tudo em penumbra. Mas no centro, havia algo. Um caixote de madeira. Um banco antigo. E ao lado, uma mala de couro. Dentro da mala, mais papéis. Documentos. E uma foto. Uma criança. Cabelos escuros, olhos muito semelhantes aos meus. No verso da foto, em letras que eu reconhecia, a caligrafia da minha avó. Liuba. 11 meses. Abril de 1957. Apertei a foto contra o peito. Liuba. Nunca ouvi esse nome na família. 11 meses. Abril. Um bebê. Debaixo da foto, havia uma ficha. Um formulário de adoção. Cancelado. Assinado por um nome que eu não reconhecia, mas o sobrenome era o mesmo que o do homem da fotografia. Nikolai. A ficha dizia: recusada. Motivo: criança desaparecida em condições não explicadas. Minha garganta travou. Liuba. 11 meses. Abril. Minha avó teve outra filha? Ou seria possível que ela fosse minha mãe? Mas então, por que eu fui criada como neta? Desci do sótão cambaleando. O chão parecia girar. A boneca, agora de olhos abertos, me encarava da sala. A carta, a fita, a foto, a boneca. Tudo apontava para um segredo que cruzava gerações, que minha avó escondeu, e que agora parecia gritar por todos os cantos da casa. Saí para respirar. A noite caía em Rupit como um cobertor sufocante. O céu sem estrelas, o vento parado, e um silêncio que não era paz. Era expectativa. E então eu vi, na janela do quarto, o reflexo de alguém,
Não era meu. Eu estava fora da casa. Mas ali, olhando pela vidraça, uma mulher. Cabelos brancos presos para trás, pele enrugada e olhos tristes. Minha avó, observando, em silêncio. Mas ela morreu há 2 anos. Meu corpo congelou, os olhos fixos naquela janela antiga. E ali estava ela, Vacilena, exatamente como a última vez que a vi viva, sentada na varanda com sua manta xadrez e o olhar perdido em algum ponto que ninguém mais conseguia enxergar. Mas agora ela não estava na varanda. Ela estava dentro da casa, no quarto onde dormia quando era jovem. Seus olhos me fitaram como se não houvesse vidro entre nós, como se ela me visse por dentro. Não havia susto em sua expressão, nem surpresa. Havia uma tristeza profunda, como se estivesse pedindo desculpas por tudo o que veio antes e por tudo o que viria depois. Pisquei. A imagem desapareceu. Corri para dentro. Subi as escadas tropeçando, empurrei a porta do quarto com força. Vazio. O espelho do armário, antigo e manchado, tremia levemente, como se tivesse sido tocado, mas não havia ninguém ali. O quarto ainda tinha cheiro de lavanda seca e tempo engarrafado, mas não havia presença. Só o eco da minha própria respiração, acelerada, engasgada. Sentei na cama, o colchão afundando sob meu peso e memória. Tentei organizar os pensamentos, mas tudo se sobrepunha. A carta, a fita, a boneca, Liuba, a avó que talvez fosse mãe, o avô que talvez não fosse, a filha que desapareceu, e eu, no meio de tudo, tentando juntar pedaços de uma história que foi enterrada antes mesmo de eu nascer. Voltei a mala no sótão. Revirei os papéis com mais atenção. Entre os documentos, encontrei algo que parecia um diário. Capa de couro, folhas finas e frágeis. Era da minha avó. As primeiras páginas falavam sobre a juventude, sobre o frio de Rupite, sobre o marido que desapareceu antes mesmo de se tornar realmente seu. Mas nas páginas do meio, a escrita mudava. Hoje, Baba Vanga me chamou pela 3ª vez. Disse que eu já sabia demais, e ainda assim continuei. Disse que se eu cruzasse a fronteira do saber, teria que aceitar o preço de nunca poder voltar. Ela olhou para mim com aqueles olhos brancos, mas era como se enxergasse o que eu nem conseguia pensar em dizer. Disse que a criança não sobreviveria aqui, que deveria ser levada, que a dor viria, mas era o único caminho. Eu chorei. Ela também. Parei de ler. Fiquei encarando aquela linha. A criança não sobreviveria aqui. Quem era essa criança? Liuba? Eu? Continuei lendo. Escondi a boneca porque ela continha a última lembrança. Baba Vanga bordou o nome com os próprios dedos. Disse que, quando os olhos fossem reabertos, a verdade viria à tona. Mas alertou. O preço de ver é alto. Muito mais do que o de esquecer. As últimas páginas estavam borradas, como se lágrimas tivessem caído sobre elas. Algumas palavras se apagaram, outras resistiam. Ela veio até mim no sonho. Liuba. Ela segurava uma vela. Disse que a dor estava passando para a próxima geração. Disse que a neta teria força, mas que eu precisava contar. Eu não consegui. Não fui forte. Enterrei tudo. Enterrei até a mim mesma. Fechei o diário com força. Lágrimas corriam dos meus olhos, e eu nem percebi quando começaram. Havia um peso na garganta, como se todas as palavras não ditas da minha família estivessem presas ali, forçando a saída. Naquela noite, não consegui dormir. Sentei no chão da sala com a boneca nos braços, encarando a lareira apagada. Era como segurar uma parte perdida de mim. A boneca parecia mais quente, não no sentido físico, mas como se algo dentro dela despertasse lentamente. Foi quando ouvi o segundo som. Um som que não vinha de dentro da casa, mas de fora. Um canto. Baixo. Monótono. Quase uma reza. Alguém andava ao redor da casa sussurrando palavras que eu não conseguia entender. Me aproximei da janela. Puxei a cortina com cuidado. Vi uma mulher, de costas. Vestia preto. O cabelo preso em coque. Andava lentamente pelo quintal, os braços estendidos, como se estivesse seguindo um ritual antigo. Saí pela porta da frente. A luz da lua mal atravessava as nuvens.
A mulher parou. E sem virar, disse. Demorou para vir, Iana. A voz era igual à da fita. Rouca, antiga, cheia de peso. Quem é você? Perguntei com um fio de voz. Ela virou-se lentamente, os olhos completamente brancos. E ainda assim, eu sabia que ela me via. Mais do que qualquer um jamais me viu. Ela sorriu. Um sorriso triste, profundo. Você carrega o que foi deixado. Está pronta para lembrar? Minha cabeça girava, as pernas tremiam. A boneca ainda estava nos meus braços. Lembrar do quê? Ela estendeu a mão. Os dedos longos, finos, pele marcada pelo tempo. E tocou a testa da boneca. Lembrar de onde veio, de quem foi. A boneca caiu dos meus braços. A cabeça rachou no impacto. Mas, dentro dela, algo deslizou para fora. Um cordão, com um pingente, um pequeno medalhão de prata. E dentro dele, uma foto. A mesma criança da fotografia. E ao lado dela, um rosto familiar. O meu. Mas a imagem estava datada. Abril de 1989. 32 anos antes de eu nascer. Minhas mãos tremiam ao segurar o medalhão. Os dedos escorregavam, como se a prata rejeitasse o toque. A foto dentro dele. Impossível. Eu estava ali. Menor, com feições infantis, sim. Mas era inegável. Era o meu rosto. Meu nariz. Meus olhos. O mesmo olhar carregado que sempre me perseguira no espelho. Mas a data estampada atrás, 1989, feria qualquer lógica. Eu nasci em 2021. Eu sabia disso. Sempre soube. Ou achava que sabia. Levantei os olhos para a mulher de cabelos brancos. Ela não estava mais ali. O quintal estava vazio. Nenhum som, nenhum vento. Apenas a caixa quebrada da boneca aos meus pés. E aquele medalhão nas minhas mãos, queimando a realidade. Voltei para dentro da casa, tropeçando nas próprias dúvidas. Deixei a porta aberta. O chão do corredor parecia mais estreito, as paredes mais próximas. Na sala, tudo parecia vibrar, como se a própria casa estivesse absorvendo a descoberta. Peguei os documentos de novo. Passei folha por folha. E então, entre os recortes dobrados no diário, encontrei outro envelope. Este com um selo violado. Dentro, um papel amarelado. Uma certidão. Certidão de nascimento. Nome da criança. Liuba Dimitrova Nikolova. Data de nascimento. 7 de abril de 1989. Nome da mãe. Vassilena Dimitrova. Nome do pai. Nikolai Nikolov. Meu coração afundou. Era impossível. Minha avó teve outra filha. Não em 1957, como pensei, mas em 89. A mesma data da foto. A mesma criança do medalhão. A mesma criança da foto. A criança que me parecia familiar porque eu fui criada para vê-la como meu espelho. Mas se Liuba nasceu em 89, quem era eu? Parei diante do espelho do corredor. Olhei fixamente para meu reflexo. Me perguntei quantas versões minhas estavam escondidas dentro dos olhos que me olhavam de volta. Eu não sabia mais quem era. Peguei o telefone. Precisava de respostas fora dali. Liguei para minha mãe. Ou pelo menos para quem me criou como tal. Ela atendeu na terceira chamada. Iana, tá tudo bem? Sua voz estava normal, como sempre. Mas agora, tudo nela parecia falso. Uma moldura pintada em cima de uma rachadura. Preciso te perguntar uma coisa. E quero que seja honesta. Falei, tentando manter a calma. Houve uma pausa. Fala. Quem eu sou? Silêncio. Um silêncio denso, perigoso. Como assim? Eu achei uma certidão e uma carta, da vovó. E tem uma criança chamada Liuba. Ela nasceu em 1989. E ela se parece comigo. Muito. Mais do que seria normal. Outro silêncio. Onde você está? Ela perguntou. Em Rupit, na casa da vovó. Achei tudo aqui. As fitas, a boneca, a foto, o medalhão. E ela respirou fundo. E o que disse em seguida não era uma confissão. Era um desmoronamento. A gente achou que nunca iria encontrar. Meu corpo travou.
Encontrar o quê? Você. O telefone deslizou da minha mão. Caiu no chão, mas ainda dava para ouvir a voz do outro lado. Ela chorava, e entre soluços repetia: Me desculpa, me desculpa. Sentei no chão. Minhas pernas já não respondiam. As palavras giravam no ar como lâminas. Eu era Liuba? Não. Eu era Iana. Mas então... A criança desaparecida era eu? Eu fui levada? Mas por quem? E por quê? Lembrei da boneca, do bilhete dentro dela. Ela foi tirada. Ela precisa voltar. Tudo parecia se encaixar. E ao mesmo tempo ruir. Na cozinha, a chaleira que nunca mais fora usada apitou sozinha. Um som agudo, cortante, como um grito comprimido. Levantei cambaleando. O som cessou antes que eu entrasse. Mas sobre a mesa havia algo novo. Um envelope branco, limpo, como se tivesse acabado de ser colocado ali. Me aproximei. Meu nome escrito à mão. Iana. Com hesitação, abri. Dentro, uma folha datilografada. Se você está lendo isso é porque o ciclo começou. E agora não há como voltar. Você foi tirada do mundo de onde veio ainda bebê. Por causa de algo que seus olhos viram. Eles tentaram te proteger, mas o que é visto não pode ser esquecido. Você não está procurando sua origem. Você está sendo chamada de volta. No final da folha, um endereço, um nome. Casa de Retiro para Mulheres. Zemen, sudoeste da Bulgária. Minha mente tentava acompanhar, mas meu coração já sabia. Lá estaria a chave final. A mulher que sabia a verdade. Talvez Baba Vanga tivesse previsto. Talvez tivesse plantado a carta, a fita, a boneca. Tudo para me trazer até aqui. Para que eu cruzasse os rastros de um passado proibido. Saí da casa ao amanhecer. Com o diário, a boneca, a certidão e o medalhão na mochila. Peguei o primeiro trem até Zemen. O lugar era remoto, cercado por colinas frias e neblina espessa. O prédio era antigo, com tijolos vermelhos cobertos por era. Um portão enferrujado marcava a entrada. Toquei a campainha. Uma freira abriu. Vim visitar uma residente, disse. O nome dela é... Parei. O nome estava na ponta da língua, mas não era o que eu esperava. Liuba Nikolova. A mulher franziu o senho. Consultou um caderno grosso. Você é da família? Respirei fundo. Sim, eu sou. Ela assentiu. E apontou para o fim do corredor. Quarto número 7. Mas, vá com calma. Ela não fala há mais de 20 anos. E não reconhece ninguém. Caminhei pelo corredor escuro, os pés afundando no carpete antigo. Diante da porta do número 7, respirei fundo e empurrei. Dentro, uma mulher sentada à janela. Cabelos longos, trançados. Olhos perdidos no horizonte. Ela se virou e tinha o meu rosto. Por um instante, tudo parou. O som do mundo pareceu se dissolver dentro daquele quarto silencioso. O ar rarefeito, pesado, girava ao meu redor, enquanto os olhos daquela mulher encontravam os meus. Era como se eu estivesse diante de um espelho deslocado no tempo, onde cada traço do meu rosto tinha sido esculpido também no dela, mas envelhecido, apagado, quase vazio. Ela me olhou com um vago reconhecimento, como se algo dentro dela se agitasse lentamente, ainda submerso em uma camada espessa de esquecimento. Dei um passo à frente. A freira me observara da porta, mas não disse nada. Fechou-a em silêncio, como se já soubesse que nada mais de fora pertencia àquele momento. Liuba, sussurrei. A mulher não respondeu. Voltou o olhar para a janela, mas suas mãos começaram a tremer sobre o colo. A ponta dos dedos arranhava lentamente a barra da manta. Era um movimento repetitivo, quase automático. Mas eu percebi que ela ouvia, que algo, lá dentro, se mexia. Aproximei-me devagar. Sentei-me na cadeira ao lado dela. Tirei da mochila o medalhão. Estendi-o com cuidado. Isso era seu, não era? Ela não olhou para o objeto, mas as mãos pararam de tremer. As pupilas se contraíram levemente. Por um segundo tive certeza de que ela reconhecia, que ela sabia. Você se lembra de mim? Minha voz saía quebrada. Ela virou a cabeça.
lentamente, como se cada músculo do pescoço fosse feito de chumbo. Você, murmurou, quase inaudível. Sentei-me à beira do silêncio, com o coração pulando contra as costelas. Meus olhos se encheram de lágrimas. Eu sou sua irmã? Perguntei. Ela piscou devagar. Depois abaixou os olhos e apontou para a penteadeira antiga no canto do quarto. Me levantei, fui até lá. Havia uma pequena caixa de madeira, trancada com um gancho de metal. Ao lado, uma vela gasta, nunca acesa. Peguei a caixa. Voltei e a coloquei no colo dela. Ela abriu com dedos lentos, mas firmes. Dentro, pedaços de pano, um botão de roupa infantil, um chumaço de cabelo preso com uma fita. E uma foto. Não datada, mas envelhecida. Uma criança nos braços de uma mulher. A mulher não era Vacilena. Era outra, estranha, mas com olhos famintos, assustados. E atrás da mulher, Baba Vanga, jovem, em pé, tocando o ombro da mãe da criança, como se a abençoasse, ou marcasse, ou selasse algo. Liuba me entregou a foto. E depois, de dentro da caixa, tirou um papel dobrado, desbotado, com marcas de umedecimento nas bordas. Desdobrei. Uma carta. A caligrafia, igual à da primeira carta. Era dela, de Baba Vanga. Liuba vai carregar o silêncio. Ela foi tirada antes de saber o nome. Vai crescer onde não há voz. Mas ela verá. E quando encontrar os olhos da sombra, saberá que deve dormir de novo. O que não foi dito pesa sobre todas. Mas uma, um dia, abrirá os olhos certos. E a outra vai lembrar. Os olhos certos. Eu? Você me viu? Quando eu era bebê? Perguntei, apertando o papel contra o peito. Liuba virou o rosto devagar. Um sussurro escapou por entre os lábios. Você estava na água. A frase pairou no ar como uma névoa. Que água? Ela fechou os olhos. O rio corria vermelho. Arfei. Um tremor percorreu minha espinha. O que você viu, Liuba? Ela levantou as mãos. Indicou os próprios olhos. Depois apontou para mim, depois para o teto, depois para a parede, e então para o próprio peito. E tocou ali, forte, como se estivesse tentando arrancar algo de dentro de si. Você não era para estar lá. Onde? Ela então levantou, com dificuldade, mas determinada. Caminhou até a parede ao lado da cama, tirou um quadro pequeno e revelou um nicho. Dentro, uma caixa de ferro. E um envelope. Este com meu nome completo. Yana Nikolova Dimitrova. Quem colocou isso aqui? Perguntei. Ela apenas me olhou. Abriu o envelope. Dessa vez, não era Baba Vanga. Era outra letra. Letra firme. Letra da minha mãe. A mulher que me criou. A que sempre disse ser minha mãe. Yana, se você chegou até aqui, então sabe. Mentimos. Mas fizemos o que achamos certo. Você foi deixada no rio, num dia chuvoso de abril. Um bebê embrulhado numa manta branca, com um medalhão preso ao pulso. Sua avó nos entregou você. Disse que era o que deveria ser feito. Disse que o mundo precisava esquecer por um tempo. Mas o tempo passou. E o que é esquecido, volta. Senti as pernas fraquejarem. Caí no chão. O quarto girava. Liuba ajoelhou ao meu lado. Pela primeira vez ela chorou. Sem som, sem expressão. Mas as lágrimas corriam livres. Ela apontou para a porta. Depois para o teto. Depois para mim. Eles sabem, murmurou. Quem? Ela tremeu. Apontou para fora. Eles estão vindo. A porta do quarto bateu. A maçaneta girou sozinha. Corri até a janela. Trancada. Lá fora, homens de preto, sem rosto, silhuetas. Parados, observando. Não se moviam, mas estavam ali. E sabiam. Liuba começou a gritar. Um som que não parecia humano. Uma dor que atravessava décadas. As lâmpadas piscaram. As paredes tremeram. E então, no espelho da penteadeira, uma sombra. Um vulto. Familiar. Baba Vanga. Não sorria, mas acenava. Para mim. O espelho parecia pulsar. A superfície já não refletia o quarto, mas um espaço além dele. A sombra de Baba Vanga estava ali,
entre luz e trevas, como se o tempo ao redor dela tivesse parado. Os cabelos brancos puxados para trás, os olhos brancos e fixos. Mesmo sem pupilas, eu sentia que me encarava profundamente. O gesto de sua mão não era um simples aceno, era um chamado, um sinal, um convite para cruzar uma linha que não podia mais ser desfeita. Liuba continuava a gritar, mas já não parecia apenas medo. Era como se algo dentro dela estivesse se libertando, como se cada som que saía rompesse uma camada de silêncio acumulado por décadas. As paredes do quarto tremiam com a intensidade dos gritos. As janelas estremeciam, e do lado de fora, as figuras escuras começaram a se mover, lentas, coordenadas, como se tivessem esperado esse momento por muito tempo. Peguei Liuba pelos ombros, tentei sacudi-la de volta à consciência, mas ela tremia violentamente. Seus olhos estavam fixos no espelho, nas mãos de Baba Vanga, que agora se estendiam como se quisessem atravessar o vidro. "Olha para mim", gritei. "O que está acontecendo? Quem são eles? Por que agora?" Ela murmurou, quase sem som, os lábios secos e tensos. "Porque você lembrou." A porta atrás de nós explodiu com um baque seco. As figuras escuras atravessaram a soleira, mas seus rostos eram apenas vazios. Não tinham olhos, não tinham boca, não tinham tempo. Apenas presenças que absorviam a luz. Puxei Liuba. Corremos pelo corredor da casa de repouso, mas ninguém estava lá. Nenhuma freira, nenhum paciente, nenhum som humano. Apenas as portas fechadas, os vitrais escurecidos e o eco dos nossos passos e dos deles, os que nos seguiam. As figuras. Saímos pela porta dos fundos. O céu estava coberto por uma nuvem grossa e baixa. O vento tinha parado completamente. Pegamos o caminho de terra entre as árvores que circundavam o prédio. Corríamos sem destino. Apenas fugíamos. Foi então que Liuba parou de repente. Ficou imóvel, como se tivesse sentido algo. Apontou para uma clareira adiante. Havia uma pedra grande, retangular, cercada por ramos secos e musgo. Ajoelhou-se diante dela. Afastou a terra com as mãos nuas, com a urgência de quem sabe que o tempo está prestes a se esgotar. A pedra se moveu, e debaixo dela, uma caixa. Não de madeira, nem de ferro, de mármore. Ela olhou para mim. "Aqui estão os nomes." "Que nomes?" "Os nomes das que viram, e das que esqueceram, e dos que desapareceram depois." Tirei a tampa com esforço. Dentro, pedaços de papel velho, pergaminhos, retratos desbotados, e um livro, grosso, sem título na capa. Apenas uma letra em alto relevo. D. "O que é isso?" "O livro das duas", respondeu Liuba. Folheei. Cada página trazia nomes, datas, localidades. Alguns nomes estavam riscados, outros circulados com tinta vermelha. No final de uma das páginas estava escrito: "Quando a herdeira da memória e a filha do silêncio se olharem nos olhos, o ciclo se fechará, ou recomeçará." Olhei para Liuba. O coração batia tão forte que doía no peito. Ela estendeu a mão para mim. "Agora você precisa lembrar tudo, mesmo o que foi arrancado. Você viu, quando bebê, e por isso eles te seguiram." As figuras se aproximavam novamente, silenciosas, ininterruptas. "O que eu vi?" Ela apertou minha mão e fechou os olhos. E então eu me lembrei. Eu estava num campo, tarde da noite. Chorava. Alguém corria comigo nos braços. A mesma mulher da foto antiga. Minha mãe verdadeira. Ela sangrava. Gritava por ajuda. Eu vi sua morte. Eu vi os rostos dos homens. Eu vi Baba Vanga sentada na beira do rio, segurando um galho seco. Ela não olhava para mim, mas murmurava algo. E o rio ficou vermelho. Eu não fui abandonada. Fui salva daquilo que viria e escondida no tempo, para esquecer. Mas eu lembrei. Voltei ao presente ofegando. A floresta à nossa volta parecia mais escura. As figuras cercavam, uma a uma, em silêncio. Formavam um círculo ao redor de nós, mas não atacavam. Apenas esperavam. Liuba segurou minha mão com mais força.
Eles estão esperando você decidir. Decidir o quê? Ela me olhou com os olhos já cheios de lágrimas. Se a verdade deve continuar, ou dormir de novo. Olhei para o livro, para o medalhão, para a boneca que ainda estava em minha mochila, e para o reflexo na água do rio ao lado da clareira. E vi algo me observando de dentro do reflexo. Eu mesma, mas mais velha, mais sombria. E ela sussurrou sem mover os lábios. Você já sabe o que escolher. A floresta respirava ao meu redor. As árvores imóveis pareciam testemunhas ancestrais de algo que havia começado muito antes de mim, e que talvez terminasse ali, naquela clareira esquecida pelo tempo. A figura no reflexo do rio não se desfez. Continuava me encarando com a mesma intensidade, como se aguardasse um gesto, um comando. Ela era eu, mas não totalmente. Era uma versão moldada por tudo que foi enterrado, sufocado, escondido. Era a sombra que minha avó tentou evitar. Era o que Baba Vanga havia previsto. Era o que restaria de mim, se eu continuasse a negar o que fui feita para lembrar. Liuba ajoelhou-se ao meu lado, o rosto pálido e os lábios tremendo. Ela segurava o livro com firmeza, como quem protege um segredo vivo. As figuras ao redor agora estavam tão próximas que eu podia sentir o peso de suas presenças. Mesmo sem olhos, sem rosto, sem voz. A própria terra parecia segurar a respiração. E então, tudo ficou mais quieto do que deveria ser possível. Se você guardar o livro, sussurrou Liuba, com esforço, eles voltam ao sono. Se você queimar, eles se vão para sempre. Mas com eles, vai também o que você sabe, o que você é. Minhas mãos suavam. Peguei o livro. Pesava mais do que seu tamanho justificava. Era como segurar todas as escolhas que minha avó, minha mãe e essa mulher que eu agora sabia ser minha irmã se recusaram a fazer. Era como tocar a herança do silêncio que se arrastava por gerações. As figuras não se mexiam. O espelho d'água ao meu lado mostrava minha outra versão, esperando. E se eu não fizer nada? Perguntei. E se eu simplesmente deixar esse livro aqui? Liuba me olhou, os olhos finalmente claros. Então, você se torna parte dele, como as outras. E outra virá. E outra. Até que uma escolha seja feita. Levantei-me, o livro em mãos. Caminhei até o centro do círculo formado pelas figuras. Elas abriram espaço, como se reconhecessem o momento. A claridade se concentrou sobre mim. Acendi um fósforo. As mãos tremiam. O fogo pequeno oscilava com o vento que não existia. Olhei o livro mais uma vez. Uma última página, que eu não havia lido antes, se abriu sozinha. Quando os olhos forem abertos, a ponte será revelada, e uma só deverá atravessá-la. Fechei os olhos e vi a ponte. Não uma ponte física. Era um lugar entre realidades. Um elo entre o que é lembrado e o que é esquecido. Eu estava de pé sobre ela. De um lado, o silêncio. De outro, a memória completa. Mas ambos cobravam o mesmo preço. Perda. Abri os olhos. Olhei para Liuba. Ela assentiu. Pegou da mochila o medalhão. Entregou-me. Ele ainda tinha a foto. O bebê. A mulher. Baba Vanga ao fundo. Lembra o que ela disse? Sussurrou minha irmã. O que é visto não pode ser esquecido. Joguei o livro nas chamas. O fogo subiu com uma intensidade que não parecia natural, como se o livro queimasse de dentro para fora. As figuras ao redor começaram a recuar. Algumas desapareceram como fumaça. Outras simplesmente se dissolveram no ar. O som voltou à floresta. Os pássaros, o farfalhar das folhas, o mundo pulsando de novo. Liuba caiu de joelhos. Respirava com dificuldade. Corri até ela. Está tudo bem. Acabou. Ela sorriu. Pela primeira vez. Não. Agora vai começar. Antes que eu pudesse perguntar o que ela queria dizer, ouvi um som seco. Um estouro atrás de mim. Virei bruscamente. A água do rio borbulhava. E dela saía um vulto. Mas não era uma das figuras. Era menor. Um corpo infantil. Flutuava de barriga para cima, os olhos abertos. E... era a boneca, mas em tamanho real.
e tinha o meu rosto. O coração bateu descompassado. As lágrimas escorreram sem aviso. Liuba chorava também, mas não por medo. Era isso o que eu vi, disse ela. Era isso que me silenciou. Ela... Você... caiu no rio. E eu fiquei parada. Eu vi a morte te tocar e a água te levar. E mesmo assim, você voltou. Toquei o medalhão no pescoço, o mesmo que estava na criança da água. A boneca flutuava até a margem. E então, ao encostar na pedra, dissolveu-se, como cera derretida, como algo que nunca deveria ter sido sólido. O silêncio voltou por um instante. Um silêncio novo, não de medo, mas de fechamento. Liuba deitou no chão. Sorriu, ainda com os olhos marejados. Agora posso dormir. Agora posso não lembrar. A luz do amanhecer rompeu entre as árvores. As sombras foram embora com ela. Voltei para Varna dias depois, com a mala vazia, com a mente cheia. A casa de minha avó permanece intacta, mas a boneca nunca mais foi encontrada. A carta que Baba Vanga escreveu foi enterrada novamente, mas agora não com medo, e sim com gratidão, porque às vezes abrir os olhos certos é tudo que uma linhagem precisa para começar a existir de verdade. E tudo começou com um envelope esquecido. E uma avó que tentou me proteger do que sempre foi meu. Se esta história tocou você de alguma forma, deixe nos comentários. Você teria coragem de ler a carta que sua avó escondeu a vida inteira? Curta, compartilhe e inscreva-se para mais histórias reais que revelam o lado oculto da vida, onde o passado nunca desaparece de verdade.